Portugal aconteceu há 100 anos. O rei Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe foram brutalmente assassinados em pleno coração de Lisboa. A RTP produziu uma série de 6 episódios que vem lançar outra luz sobre o mistério em torno do regicídio. Pá, isto aconteceu na nossa terrinha, onde não acontece nada e tal. Pronto, houve o 25 de Abril, mas temos assim sempre uma coisa qualquer de um povo calminho, onde não acontece nada, quer dizer... Pá, há tão pouco tempo houve uns tipos que vieram para a rua de armas na mão, matar, tentar mudar as coisas de uma maneira muito grave, muito violenta, com investimento, tanto pondo em risco a própria vida, morrendo por essa causa. Mas o que é que leva um grupo de homens a fazer isto? A matar um rei? A matar. Mas neste caso um rei, portanto com umas consequências não só humanas, mas também políticas muito fortes, muito presentes. Aliás, há um autor, António Campos, que dizia que matar o rei é tão fácil como matar um cão. O que as pessoas não percebem é o que é que acontece com uma pequenina gota de sangue real, quais são as consequências que isso pode vir a ter. Não, é aqui. Não é preciso mais. Não? Não. Ação! Ação! Cortou! Cortou, muito obrigado! Estás bem? Estás bem? Está bem? Foi bom, Fernando? Foi espetacular! Ela não reagiu, ela ficou seráfica. Começamos a interessar-nos também no momento do regicídio por causa das diversas descrições e as discrepâncias das descrições que ainda perduram hoje em dia. Ainda existem muitas lacunas em relação à verdade do regicídio e, por conseguinte, a maioria das pessoas não sabe verdadeiramente o que é que aconteceu. Assim, grosso modo, talvez seja o nosso JFK, porque mesmo a informação que se tem sobre o dia do regicídio, a morte, acho que não está muito claro quantas pessoas é que dispararam. Nós sabemos que o regicídio não foi obra como durante muitos anos se fez crer de dois lunáticos que foram o Manuel dos Reis Boista e o Alfredo Costa, não foi. Esses foram dois dos intervenientes entre os muitos que participaram no regicídio, no ato do Terreiro de Passos. Os livros de história dizem que a monarquia caiu. Pronto, caiu. Como se é uma coisa que caísse sozinha. Não é? E apontam o regicídio quase como tendo sido qualquer coisa de normal. Enfim, é costume. Não se gostava de um rei, matava-se, não é? O rei e a rainha da Sérvia foram mortos aqui. 3 anos? Mais de 4. O rei de Espanha, Afonso XIII, quase foi morto à bomba, no dia do próprio casamento. Quando é que se faz cá o mesmo? Lisboa, na altura, era uma cidade miserável e Portugal havia pessoas que passavam fome, que viviam numa miséria absoluta. As imagens que havia da época são praticamente todas do Jorge Benoliel. Portanto, é interessante colocar na série, achou, do ponto de vista dos autores da série, este personagem. Portanto, esta série foi como dar vida às fotografias do Benoliel. As pessoas, cara, basta olhar para as caras das pessoas. As caras das pessoas, aquilo parece problemas alimentares, provavelmente, culturais, não sei, nota-se uma grande diferença, as pessoas. Para além da cidade organizada e limpa, há uma cidade da miséria, dos pátios operários, do mundo operário. Um dos exemplos são os miúdos
que andam na rua, e são muitos, em grupos, que andam a pedir, ou que se percebe que não estão na escola. Eles falam muitas vezes destes bandos de garotos. E elas todas coexistem nesta cidade, cujo centro é o Terreiro do Paço, e aí a morte do rei tem como cenário um local muito emblemático, o local do poder. Lisboa era o centro. Há muito tempo, desde o século XIX, que Lisboa era o centro da política. Era aqui que tudo se decidia. Era aqui que se travavam os combates decisivos pelo futuro. E, portanto, era aqui o teatro da guerra. E, portanto, era aqui que se ia decidir também o destino da monarquia. Ora, a Lisboa, que era o teatro deste confronto, é popular, é radical, é anarquista, é carbonária, é republicana. Eram os constantes julgamentos nos tribunais em relação àquilo que se consideravam os abusos da liberdade de imprensa. Eram detenções esporádicas aqui e acolá sempre que havia manifestações. Era, inclusivamente, mortos pela polícia destas manifestações. Tudo isto tinha criado na sociedade portuguesa um clima de grande violência. Essa espiral de resistência, manifestação, repressão, que ia num crescendo. Portanto, é nesse contexto que nós temos de ver também o regicídio. Não é? Nesses casos há sempre uma tendência irresistível para se identificar o regime ou a situação com uma pessoa. E o ódio, a oposição a esse regime ou a essa situação é toda canalizada para a pessoa que corporiza, ou justa ou injustamente, essa situação ou esse regime. O Governo está a fazer o seu trabalho. E muito bem. Afinal de contas, falo nos termos que eu ditei. E quando não o fizer, cá estarei eu para o substituir por outro. Do Sr. Índice Ribeiro, a que sucederá um outro de Luciano de Castro. A que se seguirá outro do Índice Ribeiro. Em vez de encararem genuinamente a hipótese de reformas modernizadoras que provavelmente se assegurariam o poder, mas menos poder, eles vão sempre, é essa a reação das oligarquias portuguesas ao longo do século XX, é sempre essa. É perante a contestação social e política, reforça e reprime, em vez de abrir e modernizar. Encosta só ao exército, à polícia, à igreja, enfim, o costume. O que se passa? Pela sua cara, tanto podem ser boas como más notícias. Um golpe. Uma tentativa. O João Franco diz que prenderam quase todos os chefes republicanos. O Afonso Costa, o José de Almeida. Num processo de crescente crispação social e política que culmina precisamente na chamada ditadura do João Franco. Quanto a mim, já que Vossa Majestade me honra pedindo-me para eu falar abertamente, a Câmara devia ser dissolvida e o Governo demitido. É um homem que entra com propósitos liberais e acaba a sair dizendo que o que os republicanos precisam é de sabrada em cima, que isto é uma questão de polícia e de sabre, não é? Majestade, com o devido respeito, o que o João Franco quer é governar à turca, não prestar contas a ninguém. Presta contas a mim. O rei é um